Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Cálculo 1. Nós somos um grupo de discentes de Engenharia de Gestão da Universidade Federal do ABC. E nesse vídeo, iremos falar um pouco sobre a aplicação de derivadas, utilizando a otimização em funções, ou seja, como encontrar os pontos críticos de uma função com máximos e mínimos. Para essa aula, estamos usando como base o livro do Cálculo 1 do Stewart, que está disponível no capítulo 4, na seção 4.7 do livro, na sexta edição. As informações do livro estarão logo abaixo na descrição desse vídeo. Mas antes de tudo, vamos entender por que utilizamos a otimização em funções de derivação? Os problemas de otimização visam encontrar os pontos extremos de uma função dentro de um intervalo específico, seja ele mínimo, e então os problemas serão de minimização, ou máximo, tornando-se problemas de maximização. Assim, através de um gráfico, conseguimos visualizar toda a função e quais são os picos extremos dela num dado intervalo. Um exemplo prático dessa aplicação é a redução de custos. Como podemos minimizar custos de uma produção qualquer e maximizar os lucros do seu negócio? Ou como podemos maximizar áreas e minimizar distâncias, tempos e etc.? Um dos desafios é interpretar o problema para que ele se torne um problema de otimização matemática. Assim, poderemos determinar se a função pode ser maximizada ou minimizada. Para isso, fizemos um pequeno checklist para a resolução de problemas de otimização e quais passos você deve se atentar. Isso também pode te ajudar a resolver outros problemas matemáticos dentro do escopo de outras aplicações de derivadas, mas isso é um assunto para outra aula. Então, antes de começar a fazer a conta, analise o seguinte. Primeiro passo, identifique o problema. O que eu preciso descobrir e o que o problema me fornece? Quais as quantidades e condições dadas no exercício? Segundo, organize-se. Faça um rascunho e anote as informações dadas e as que devem ser encontradas. Isso pode te ajudar a organizar os seus pensamentos e analisar qual o objetivo real do problema. Terceiro, atribua notações científicas. Utilize as notações matemáticas para representar as informações dentro das equações. Agora, vamos analisar o exemplo abaixo e resolver um problema de otimização com um caso cotidiano, inspirado nos exercícios do livro do Stewart de Cálculo 1. Suponhamos que um homem tem material para construir 800 metros de muro e quer cercar um terreno para fazer sua horta. O terreno fica no quintal e se inicia com a parede dos fundos da casa. Vamos então descobrir quais as dimensões que o homem consegue cercar, proporcionando a ele a maior área. Vamos aos passos que destacamos agora há pouco. Primeiro, vamos identificar o problema. Neste caso, temos um problema de maximização no exercício. Qual a maior área possível a ser cercada, levando em conta que não é necessário levantar muros onde já existe a parede da casa? Segundo passo, organização. Podemos fazer os desenhos para facilitar a visualização. Podemos pensar em possibilidades para esse terreno, com diferentes layouts. Assim, vemos que temos possibilidades diferentes e a questão é qual a que produzirá a maior área. Terceiro passo, atribua as notações. Utilizaremos a primeira figura e vamos denominar como A área do retângulo, x como profundidade e y largura em metros. Então, chegamos à seguinte expressão: A igual a x vezes y. Essa é a função a ser maximizada. Queremos encontrar o máximo e ele nos dará as melhores dimensões a serem usadas em x e y para a cerca. Agora que compreendemos o exercício, iremos buscar pela solução do problema de otimização matemática. Para expressarmos a otimização, devemos torná-la como uma função e, utilizando a área como uma função de apenas uma variável, onde o x é o domínio, podemos eliminar o y. Para isso, utilizaremos a informação do comprimento da cerca. 2x mais y igual a 800. Atente-se que é apenas um y, porque não precisamos construir um novo muro, onde já existe o muro da casa. Dessa forma, temos y igual a 800 menos 2x. Logo, A igual a x, em evidência 800 menos 2x, que é igual a 800x menos 2x ao quadrado. Nossa função da área é A igual a 800x menos 2x ao quadrado. A partir disso, temos que considerar os pontos onde a nossa função de x é igual a zero. Então, vamos tirar a derivada da nossa função de área. A derivada de 800x é igual a 800, e a derivada de 2x ao quadrado é 4x. Tudo isso tem que ser igualado a zero. Assim,
a nossa área vai ser igual a 800 menos 4x, que é igual a zero. Temos que 4x igual a 800, portanto, x igual a 200. Com isso, precisamos observar que 200 é o nosso número crítico, e o valor máximo de A deve ser ele ou um número dentro da extremidade do intervalo. Logo, vamos pegar dois valores, um maior que 200 e outro menor, para saber se 200 é o nosso ponto de máximo valor. Desenhando a reta, vamos descobrir o sinal da derivada calculando A, linha de 100 e A, linha de 300. Assim, podemos observar que a linha de 100 vai ser igual a 400 e a linha de 300 vai ser igual a menos 400. Se um lado é positivo e o outro é negativo, significa que essa função cresce e decresce, logo, existe um ápice entre eles. Logo, o ponto de x igual a 200 é o ponto onde maximiza a nossa função. Mas agora, precisamos saber o valor de y para ter as dimensões da cerca do terreno. Pois bem, é só calcular com a função de y igual a 800 menos 2x que vimos anteriormente. Assim, y igual a 800 menos 2 vezes 200, y vai ser igual a 400. Portanto, os valores que maximizam a nossa função são x igual a 200 e y igual a 400. Bom, pessoal, e nessa segunda parte da nossa aula a gente vai fazer mais alguns exercícios, né, para conseguir fixar bem os nossos problemas, a resolução dos problemas de otimização. Então a gente vai ao primeiro problema. Ele fala o seguinte: durante várias semanas, o Departamento de Trânsito de uma certa cidade vem registrando a velocidade dos veículos que passam por um certo cruzamento. Os resultados mostram que entre as 13 e 18 horas, a velocidade média nesse cruzamento é dada aproximadamente por t à terceira menos 10,5t ao quadrado mais 30t mais 20 km por hora, onde t é o número de horas após o meio-dia, ou seja, né, se t é igual a 3, significa que são 3 horas após o meio-dia. Qual o instante entre 13 e 18 horas que o trânsito é mais rápido e qual o instante que ele é mais lento? Muito bem. Para resolver esse problema, a gente vai começar utilizando aqueles 3 passos que nós já explicamos no início do vídeo. O primeiro deles é a gente identificar o que o problema, o que o exercício está nos pedindo. Nesse caso específico, é determinar o máximo e o mínimo absoluto da função, ou seja, como nas palavras do próprio exercício, o momento em que o trânsito é mais rápido e o momento em que ele é mais lento. A segunda parte, o segundo ponto é se organizar e ver quais informações ele nos dá. Ele mesmo fala que ele pergunta qual o instante entre as 13 e 18 horas, ou seja, o nosso intervalo, o nosso máximo e mínimo absoluto da função tem que estar dentro deste intervalo. É isso que ele nos pergunta. Quando é que dentro deste prazo, desse período de tempo, a gente consegue o máximo e o mínimo? Então, o nosso t tem que ser um número entre 1 e 6. Ele tem que ser, né, maior ou igual a 1 e menor ou igual a 6. E a gente vai para o terceiro ponto, que é calcular a primeira derivada. Né? A gente pega, então, igual a zero para encontrar os pontos críticos. Então, a gente tem que a derivada de t é igual a 3t ao quadrado menos 21t mais 30, que é igual a zero, né? Que a gente igualou a zero. E a gente chega aqui, a derivada tem 2 pontos críticos de t igual a 2 e t igual a 5. Esses são os pontos críticos. Mas a gente percebe também um ponto importante. Os dois estão dentro do intervalo que a gente determinou antes, entre 1 e 6. Próximo passo é verificar o ponto de máximo e mínimo local. E para isso a gente usa o teste da segunda derivada. Ou seja, a derivada segunda de t vai ser igual a 6t menos 21, que nos dá, quando a derivada segunda de 2 é igual a menos 9, né? Menos 9 menor que zero, ou seja, t igual a 2 é um ponto de máximo local de v. E quando a gente faz o cálculo para segunda derivada de 5, a gente tem um 9 positivo, maior que zero.
ou seja, de t igual a 5, é o ponto de mínimo local de V. Muito bem, então a gente já tem os pontos de máximos e mínimos locais de V, e para determinar os pontos máximo e mínimo global, né, nesse intervalo de 1 a 6, a gente precisa comparar os valores que o V vai assumir nos pontos críticos, né, com os respectivos valores nos extremos dos intervalos. Por quê? Porque como o V é uma função contínua definida no intervalo fechado, né, ele só pode assumir valores dentro desse intervalo, a gente pode assumir que seus valores de máximo e mínimo ou ponto críticos nos extremos do intervalo. Ou seja, a gente vai ter V com V de 1 igual a 40,5, V de 2 igual a 46, V de 5 igual a 32,5 e V de 6 igual a 38. Com isso, a gente conclui o quê? A gente pulou umas etapas, mas você pode calcular aí na mão, porque a gente assume que essas formulações matemáticas você já sabe. Com isso, a gente conclui que t igual a 2 é um ponto de máximo global e t igual a 5 é um ponto de mínimo global de V, no intervalo de interesse entre 1 e 6. Isso significa que o trânsito é mais rápido às 14 horas, porque t igual a 2, 2 horas após o meio-dia, são 2 da tarde. E quando os carros passam pelo cruzamento em uma velocidade média de 46 km por hora, e o trânsito é mais lento às 17, quando os carros passam pelo cruzamento a uma velocidade média de 32,5 km por hora. Bom, pessoal, por hora é isso. Nós da FBC desejamos bons estudos e boa sorte. Espero que esse vídeo tenha te ajudado.